Bom, vamos aqui uma entrevista que é importante para uma categoria em particular, mas acho que para toda a comunidade, porque ela não vai se restringir a um único assunto, né? Nós vamos tratar aí sobre a possível audiência com o Ministério Público aqui de Matão dos trabalhadores nos restaurantes, bares e similares da noite, já que durante o dia esses estabelecimentos podem funcionar. Então, os donos desses estabelecimentos que tradicionalmente funcionam de dia estão satisfeitos, estão trabalhando dentro dos cuidados aí que são preceituados. E os trabalhadores também, garçons, cozinheiros, é uma quantidade grande de pessoas, viu? E que nos restaurantes que podem abrir à noite estão trabalhando, estão sustentando suas famílias dentro dos protocolos e tudo. Porém, pelo decreto estadual, que foi reafirmado por um decreto aqui da Prefeitura de Matão também, embora inicialmente tenha liberado, mas dias depois um decreto local veio acompanhando ao decreto estadual a proibir também o funcionamento desses... São pizzarias, restaurante oriental, carrinhos de lanches, enfim. Aquele tipo de alimentação cujos restaurantes são específicos em atender à noite e não de dia. E que são mantidos fechados durante o dia. Eles não estão podendo abrir. E aí eles reclamam, olha, nós temos atividades exatamente iguais, por que nós não podemos? Só porque não tem sol e tem lua? Essa é a diferença, porque não tem claridade do dia e é à noite. Se na verdade a nossa atividade é a mesma, nós precisamos comer também, trabalhadores, os donos dos restaurantes precisam manter seus negócios, pagarem os salários e tudo mais. E no entanto a nossa atividade é igual. O que diferencia a atuação do vírus na eventualidade de ele pegar alguém de dia ou à noite? Se a regra é a mesma de ter lá só 30% do espaço ocupado, os cuidados todos seriam os mesmos, por que nós não podemos trabalhar à noite? É claro que esta é uma pergunta que precisa, antes de mais nada, ser respondida pelo governo do estado, que é quem decreta primeiro isso. E é quem decretou primeiro estas condições, não é? Seguidas por muitos municípios, por outros não. Araraquara houve um entendimento envolvendo o Ministério Público e as autoridades locais. E lá o Ministério Público foi convencido de que não haveria nada demais, a não ser uma desobediência a uma regra estadual, mas não é? Do ponto de vista do combate, efetivamente, o mesmo risco dos trabalhadores, seja o que for durante o dia, é o mesmo da noite, se é que há. Né? Lá houve esse entendimento e todos estão abrindo lá nas condições que estão lá já estabelecidas. Muito bem. Aqui não. E é grande o número daqueles que são cozinheiros, garçons, entregadores. Os entregadores sim continuam até atuando pelo delivery. Mas os próprios donos de restaurantes, há muitos trabalhadores que precisam desse emprego, que está sendo permitido aos seus colegas em igual atividade durante o dia, mas eles estão aí já há 4 meses amargando uma situação financeira difícil. E eles querem uma audiência com o Ministério Público. O sindicato da categoria está tentando essa audiência, já teria pedido. Mas também tem a ver com o Sindicato do Comércio Varejista, que é, digamos, a representação patronal, vamos dizer assim, dos estabelecimentos que estão impedidos de abrir à noite. E cujo presidente, com ele que nós vamos falar agora, é o Toninho Giannini. Bom dia, Toninho. Bom dia, Daércio. Bom dia aos ouvintes. É uma situação muito difícil, né, Daércio? Hoje nós estamos aí, os empresários estão vivendo aí uma situação terrível, né? Com funcionários e tendo que bancar ou às vezes até demitindo, né? Bons cozinheiros e acaba perdendo esse profissional. É uma situação muito difícil aí para a categoria. Qual é o teu entendimento enquanto representante do setor patronal quando você vê dos seus representados, empresários abrindo durante o dia uma atividade e outros empresários também representados pelo seu sindicato que não podem abrir à noite? O que lhe parece isso do ponto de vista, do seu ponto de vista e não só do decreto do governo do estado que proíbe? Na verdade, Daércio, nós não o representamos, né? Não? Não é o nosso Sincomércio. Os restaurantes não são representados por vocês? Não, é os senhores, né, que representa que o sindicato é em Araraquara. Não, mas deixa eu entender, Toninho, peraí. Eu estava entendendo que os senhores eram o representante do setor dos trabalhos. Os senhores e o
eu até me esqueci o nome do outro sindicato patronal, é de hotéis e similares. Tá, Né? quer dizer que eles não Patronais, estão ligados ao sindicato do comércio, mas é sindicato Não. demais, hein? Me desculpa, Toninho. Não é verdade? Não é ligado ao Sindicato do Comércio Varejista. Né? Certo. Mas o que está ocorrendo? Com todas essas mudanças no decorrer desses 4 meses, né, que vem acontecendo e estão sofrendo muito, o Jean, presidente da Associação Comercial, resolveu marcar uma reunião para hoje à tarde e nos convidou para a gente participar e cada um dar a sua ideia, ver o que pode ser feito, para que a gente possa encaminhar para o Ministério Público uma proposta. Você me perguntou qual é a minha visão a respeito disso. Essa situação ela está complicada realmente, tanto para o empresário, né, que precisa se manter, precisa vender para ganhar, né, ele não tem um fixo, o delivery só não está conseguindo manter a empresa, né, e vendo por essa situação, e também vendo uma coisa lamentavelmente que vem acontecendo, né, que são os finais de semana aí, essas avenidas lotadas de gente, de jovens, de adultos, de todo mundo, se reunindo, fazendo rodas e criando aí uma situação aí muito ruim. Pensando nessa situação, a minha ideia que eu vou passar nessa reunião é que, às vezes, o restaurante estando aberto, a lanchonete estando aberta, com todas as regras, seguindo todas as regras do 30%, da higienização, né, não acumular, não deixar próximas pessoas, né, mesa sim, mesa não, aquela coisa bem longe, eu acho que ficaria melhor, né, do que esses jovens se reunindo em avenidas. Agora, tudo isso é uma consequência do quê? Olha, o restaurante está aberto, o barzinho está aberto, tem que seguir todas as restrições, tanto o empresário como o cliente, seguir à risca a regra e a polícia, o policiamento, né, a polícia militar, a guarda municipal, né, o poder público aí, realmente conduzir uma organização nas avenidas da cidade. Eles têm poder para isso. O governador Dória já determinou que quem tem a força é a polícia militar e o município, a guarda municipal, onde põe a ordem e a regra dentro da cidade. Então, qual é a ideia nossa? É de dar a condição do jovem ter onde ir, né? Porque se você abrir todos os restaurantes, todos os barzinhos, eu acho que dá para acomodar, porque tem aqueles que têm mais consciência que não estão saindo, né? Estão ficando em casa. E parece que eles têm esta coragem. Eu vi domingo à tarde aqui na Avenida Baldan, nenhum com máscara, na rua. Sim, porque sim. parece que ali ele tem essa coragem e essa ousadia. Mas se ele entrar em um bar, um restaurante, lanchonete, enfim, e dentro daquela ocupação máxima permitida lá, que acho que é de 30% e tal, se esse universo desses estabelecimentos abrigar esta gente, ele não vai ter a ousadia e nem a ele será permitido entrar sem esses cuidados que lá na rua ele está se permitindo em ter. Né? Muito bem. Pode ser, é um raciocínio, mas eu pergunto assim, do ponto de vista da falta de isonomia, ainda que a intenção fosse boa, né, do legislador, ou nesse caso aqui do governador e da própria prefeitura, ainda que a intenção fosse boa, mas ao ser colocada em prática, ela cria uma situação injusta do ponto de vista da isonomia, isto é, os mesmos estabelecimentos e profissionais estão ganhando o seu pão de cada dia se trabalha de dia, e os outros não, na mesma atividade, nas mesmas circunstâncias, porque trabalha à noite, como se a luz do sol combatesse o vírus e a lua não fizesse essa função. Quer dizer, como se noite e lua fosse, como se dia e noite fossem diferentes como auxiliares do Covid ou atuando contra ele, o que na prática não existe. Quer dizer,
Ele vai infectar em qualquer momento do dia ou da noite. Enfim, já se sabe até que entre frio e calor também ele já se adaptou, dizem, né? Até nisso. Então, eu fico pensando aqui, numa situação de pandemia, evidentemente que os decretos têm uma força muito grande, mas este tratamento desigual para os iguais não faz o menor sentido diante desse decreto? É disso que eu estou falando, sabe, Toninho? Eu penso exatamente igual você. Só que quem fez essas regras, eu não sei até onde ele tem esse conhecimento. Aí, mesmo no pensamento do julgar, eu comecei a analisar, e aí você começa a ter assim, né? No período noturno, nós temos aí um número de pessoas, de clientes de bares e restaurantes mais à disposição. Então, enquanto ao dia que dá para ele ir mantendo aí o seu relacionamento de dia, né, que são poucos, né, porque tem os restaurantes que não fazem marmitas, não Sim, são os noturnos, comida, né, de alimentação noturna. Então, é bem pensado desse lado, porque à noite poderia criar... Não, mas ô Toninho, mas eu acho mas as que regras são as mesmas, não é porque à noite que precisaria autorizar uma ocupação de espaço maior do que aqueles que funcionam de dia. A regra é a mesma. Exatamente. Isto é, se se há alguma aglomeração, ainda que limitada a X%, ela se daria em qualquer período, até de madrugada. Sim, exatamente. Por isso que a nossa ideia é exatamente isso, é regulamentar e pelo menos trabalhar aí até, sei lá, meia-noite, não sei, que eu acho que seria aí um fluxo legal, daria para todo mundo sair, né, e fazer suas confraternizações aí de uma maneira mais organizada e mais tranquila, né, para que não tenha esse problema. E uma coisa que está acontecendo, Daércio, que os jovens não estão percebendo, mas é bom que se diga, os jovens estão levando para casa o vírus. E quem que vai ter o problema? É o pai e a mãe que já são mais de idade, ou até a avó que mora junto, e isso está causando muitos problemas. Então, eu acho que esse tipo de organização, porque do jeito que está fechado, o desemprego vai aumentar dia a dia, porque agora, o que está acontecendo? Nós temos um outro problema. O auxílio do governo, o auxílio trabalhista do governo, ele está acabando, né? Porque era até 120 dias, era 60 mais 60. Então já está acabando, né? Aquele que fez, né, parou e agora retornou, aí parou de novo, daqui a pouquinho vai acabar. E aí, como que vai fazer? Aí é demissão. É complicado. E aí tem aquela regra também, que não pode demitir pelo igual período. E aí, como que ele vai manter 120 dias o funcionário empregado sem estar vendendo? Eu sei, o poder público, ele tem que ser mais sensível nessa parte, só que nós temos que monitorar ele, auxiliar ele em informação, porque às vezes, né, nós temos também um problema, por exemplo, no nosso Ministério Público aqui em Matão, que o promotor ele nem mora em Matão. Então, não convive, não vive, não sente, não está no tete-a-tete. Olha lá, o Joãozinho lá do restaurante tal, ele está sendo penalizado e ele não tem recursos para que mantenha fechado e mantenha o emprego do seu funcionário. Né? Então, tudo isso prejudica o dia a dia da cidade. Né? Então, é nesse sentido que a gente vai fazer essa reunião. Vamos trabalhar. É muito bom. Disso. Muito bom que vocês se reúnam mesmo, porque Araraquara conseguiu até o apoio do Ministério Público de lá quando executou o que mais tem faltado em Matão, que é uma mesa de reunião. Eu não vejo, sinceramente, reuniões, elas são incomuns, raríssimas vezes aconteceu uma reunião multi-organizações sociais aí, multi-poderes, né? Eu não vi uma reunião que colocasse à mesma mesa prefeitura, câmara, entidades de classe, Ministério Público e tudo mais, hospital, inclusive, pela sua presidência. Eu nunca vi. Não aconteceu. Faltou aquele elemento que, a meu ver, pela ordem natural das coisas, seria o elemento político, não é? Dada a própria função de poder reunir as pessoas.
que foi o que o Edinho fez em Araraquara. E ele foi um comandante político que reuniu Câmara, polícia, entidades de terceiro setor, o Ministério Público, reuniu todo mundo e toda a decisão foi tomada tendo estes juntos com ele. Quando ele pensou em abrir os estabelecimentos de alimentação e sentou-se à mesa com essa gente toda, ele tinha todo um grupo de autoridades em consonância com aquilo que estava sendo decidido ali. Por isso ele conseguiu. Em Matão, a gente sempre notou desde o começo, meus primeiros editoriais aqui, Toninho, nesse programa, assim que surgiu esse problema aí do Covid e tudo, os meus decretos, os meus primeiros editoriais foram sempre nesse caminho. A ordem natural seria que a autoridade política mais importante do município assumisse esse comando e chamasse para o seu próprio comitê o presidente do hospital e não apenas uma enfermeira que já tem muito o que fazer lá de tão importante que ela é. Tinha que ter reunido as entidades da indústria, do comércio, de todos os setores e olha, vamos trabalhar junto porque o que vem por aí é uma empreitada difícil. Isso não aconteceu até hoje. Não teve uma reunião multissetorial e alguém que comandasse todo mundo, não é? E que organizasse a boa intenção, porque acho que todos têm boas intenções, né? Mas elas têm que ser agrupadas e têm que ser uniformes. Eu acho que faltou isso, foram os meus primeiros editoriais aqui no programa, trataram sobre isso, e até hoje nós percebemos que não há essa comunicação, essa mesa, não há ponte. Muitas vezes eu vejo cercas, eu vejo muros, ao invés de pontes nesse sentido, e isso faltou. Então agora, pelo menos ainda que reúna a categoria dos maiores interessados e o Ministério Público, já é alguma coisa ter os dois setores sentando, conversando e explicando, olha, está acontecendo assim, 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 por favor, o que nós fazemos? Porque nós temos uma legião de trabalhadores aqui que vão bater as portas da onde? Das próprias instituições públicas em estado de miséria. De miséria. Como bem disse o Toninho, os R$600 vai acabar daqui uns dias. E aí? Exatamente. Também entendo a posição do Ministério Público, porque ele, Toninho, ele tem que, é claro, ele tem que atuar em benefício do interesse público, mas norteado pelas próprias leis. E aí tem um decreto no meio do caminho. Mas foi possível que outras cidades conseguissem, no bom senso, atender os interesses e harmonizar esses interesses todos. E é isso que acho que pode acontecer em Matão, mas se tivesse toda a comunidade. E outra coisa, viu, Toninho, que diferenciou Araraquara, quando o prefeito, não vai aqui nenhuma defesa do prefeito de lá com quem eu não tenho amizade, porque eu não tenho razão nenhuma para ficar defendendo. Mas é só para dizer que ele sentou-se à mesa com o promotor, com o presidente da Câmara, com todo mundo, com a polícia e tudo mais, e ele mostrou um elenco enorme de coisas que a prefeitura fez, de estrutura que a prefeitura criou para dar suporte a todas as consequências derivadas do Covid. Isso foi um elemento muito importante de convencimento das autoridades, né? Isso faz uma grande diferença. Faz uma diferença enorme. Eu não sei o que Matão hoje, se sentasse à mesa, teria para dizer, olha, criamos tantos leitos a mais, nós estamos testando em abundância, nós temos letalidade baixa, nós temos uma série de coisas que Araraquara ofereceu para as autoridades lá no convencimento dessas autoridades de que o melhor era o que eles estavam fazendo. Nós não temos esse elenco todo. Nós não temos essas medidas todas tomadas. Mas eu espero que essa reunião... me preocupa muito, Toninho, que o Ministério Público também tenha o limite da sua autoridade, né? E pode ser o decreto esse limite. Eu entendo também, mas eu tenho que entender também, me preocupa muito, sinceramente, é o estado lastimável econômico dessa gente, que não é pouco, Toninho, é muita gente que trabalha à noite. Eu, se estivesse no lugar deles, começa a faltar as coisas em casa. Aí você vê um colega que pode trabalhar de dia, você não pode trabalhar à noite na mesma função. É duro, eu estou sendo proibido de trabalhar onde os meus colegas podem, porque eles trabalham à luz do sol e eu trabalho à luz da lua. Deve ser duro entender isso, né, Toninho? Na cabeça de um cara que tem que sustentar a família, pô. Não é fácil, não. Tanto o empregado como o empregador, numa hora dessa, entra em parafuso, né, Darcy? Porque a situação está se complicando a cada dia que passa
E hoje, se você não tem o movimento, você não tem o caixa. Se você não tem o caixa, você fica, né? Você fica perdido. Então é complicado. É uma situação aí para se conversar e pôr aí um limite mais sensível aí para todo mundo, porque a situação tá difícil, não tá fácil não. Bom, Tá todo mundo já abrindo o bico, na verdade, falando numa conversa mais popular, né? quanto a isso, a gente vai acompanhar essa possibilidade de um encontro do Ministério Público com esse setor aqui da atividade econômica do nosso município. A gente vai lembrando que, graças a Deus, minha gente, a nossa indústria não parou, pelo contrário, ela está em franca atividade. A nossa economia aqui tem uma dívida gigantesca com as nossas indústrias, que são muito representativas aqui numa cidade industrial como é Matão. O próprio comércio vai se safando aí ao seu jeito dessa dificuldade, encontrando alternativas. Nós tivemos recentes números aí muito animadores de emprego aqui em Matão, talvez a única cidade do Brasil que teve 10 vezes mais a quantidade de novos empregos do que os dos dispensados. Há muita coisa boa que Matão tem na sua economia, graças a Deus. Mas tem esses problemas que precisam realmente ser sanados, ser harmonizados. Aí eu espero que esta reunião sirva para isso. Mas também teremos aí a quinta feriado com o comércio atendendo normalmente. Estamos nos principais dias aí de proximidade do Dia dos Pais, que é um elemento de venda importante para o comércio. Estava falando aí sobre a questão do feriado de quinta. Quinta é feriado? Me atualiza aí, vê se eu estou certo. Sim. Do quê? Padroeiro, né? Senhor Bom Jesus, verdade. Acho que porque outro dia eu conversava com meu pai falou, agora feriado só em setembro, né? Ele falou, porque ele mora em outra cidade, né? Lógico. E eu associei isso, falei, é verdade, pai, agora feriado só 7 de setembro é nada. No nosso caso aqui tem o 16, é verdade. Tem na quinta-feira, né? Dia 16, 6. Dia 6, né? Aliás, foi trocado, né? Por isso que o Matão trabalha normalmente, né? O Toninho vai confirmar isso. É isso, vai abrir o comércio? Então, pode ver abrir com ele já, então, por favor, Beto. Bem, Toninho, o comércio abre normalmente, né? Dentro desse horário especificado aí pelo decreto devido à pandemia, mas o atendimento será normal na próxima quinta-feira, né, Toninho? Bom dia. Sim, o comércio estará aberto das 12 às 18, normalmente, no dia 6, né, e os supermercados estará normal também com seu horário das 7 horas da manhã até as 22. Então o comércio estará trabalhando normalmente no dia 6, dia de São Bom Jesus. Nós trocamos ele com a segunda-feira de carnaval, então nós temos esse dia aí para compensar. E é um dia de pagamento, né, Beto? É um dia que ajuda muito não só o comerciante, como também o cliente, né? Que muitas fábricas param e aí ele tem a tranquilidade, né, para ir fazer suas compras, que inclusive a gente já adianta, né? Já começa a fazer a compra aí pro Dia dos Pais, né? Vem aí domingo, Dia dos Pais. Então, como nós vamos ter na sexta-feira o horário normal também da pandemia, que é das 12 às 18, e no sábado das 9 às 15, então vai ficar um tempo um pouco mais curto para as compras. Então já dá para adiantar aí na quinta-feira as compras do Dia dos Pais, né? Sem dúvida, porque Dia dos Pais é uma data muito importante para o comércio também, né? E a expectativa é muito boa, né, Toninho? Sim, nós estamos com uma expectativa muito boa, mesmo porque Dia dos Pais, o pai é o paizão, né? Então todo mundo quer aí agradar o seu papai aí, dando um presentinho aí, e com certeza o comércio já está preparado, né? Já está vendendo, na verdade, para esse dia aí, para essa comemoração. Então a expectativa nossa é que a gente venda aí muito bem nesse dia aí, nessa data. Nós conversávamos com o José Fragalha há um tempo atrás, ele dizia da dificuldade que os comerciantes estavam tendo em relação ao atendimento de pessoas que não respeitavam muito, queria ser atendida fora do horário especificado no decreto. Parece que isso já normalizou, Toninho, pelo que você pode sentir aí, conversando com o pessoal aí?
Nesse último decreto que o prefeito fez, nós conseguimos aí a liberação dos idosos, né, e do grupo de risco. Então ele pode ir às compras a hora que ele achar melhor. Então isso já ajudou muito, porque eles reclamavam muito que era pouco tempo, né? Certo. E agora nós estamos, infelizmente, Beto, nós estamos ainda encontrando alguma coisa na questão do uso da máscara, né? Não entra dentro do estabelecimento sem máscara. Eu também acho que deveria ter fiscalização na rua, né? Pegando aí quem está circulando sem máscara, né? Então, mas graças a Deus agora deu uma aliviada, né? Nós, além desse benefício também, nós passamos para o amarelo, aumentou o número de horas para atendimento, então hoje nós trabalhamos dentro de 6 horas, isso tudo veio colaborar para que a gente tenha aí um fluxo legal dentro das lojas. E lembrando sempre, as lojas ainda têm que ter o compromisso de ter 40% da sua capacidade dentro da loja. Então, às vezes, você passa em frente de lojas que tem uma filinha lá fora, mas isso é tudo para o bem de todos, né? Bem, o governador Dória anunciou que amanhã deve fazer algumas mudanças, né, em alguns setores aí do decreto, né? Quem sabe ele possa olhar um pouquinho para o lado dos restaurantes, né, que trabalham à noite aí, para dar uma aliviada para o pessoal. Vamos torcer que esse anúncio dele amanhã possa dar uma facilitada aí, mesmo sendo difícil o controle, né, porque parece que parte da população, principalmente quem gosta de sair à noite, né, grande parte não respeita nada, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre um assunto que aconteceu aqui em Matão na última sexta-feira, gravíssimo aqui em Matão, o que mostra aí que parte da população, principalmente população jovem, não está preparada, né, para cumprir o que manda o decreto. Vai ser um assunto de daqui a pouquinho. Toninho, obrigado pela sua entrevista. Tenha um bom dia, Toninho. Obrigado, eu que agradeço aí por essa oportunidade aí de estar conversando com a população toda aí de Matão. Muito obrigado. Certo, falamos aí com o Toninho Giannini, presidente do Sincomércio aqui de Matão. Vamos torcer para que essa reunião, né, acabe ajudando aí, porque muitos donos de restaurantes não estão entendendo direito esse decreto. Pode atender em lugar arejado, depois não pode atender, então está um pouco enrolado isso daí. Esperamos que essa definição possa começar, né, a partir desta reunião que começa agora à tarde.